A CPI da CEMIG ouviu o ex-presidente da Light, Luiz Fernando Paroli Santos. A CEMIG foi durante 13 anos a maior acionista da Light e está agora na mira dos deputados por causa da negociação da venda da fatia da CEMIG na empresa que atua no Rio de Janeiro. Em 2019, a Light vendeu pelo valor simbólico de R$1 suas ações na Renova, que atua com fontes de energias renováveis. A Renova era controlada pela CEMIG por meio da Light. Durante a reunião foram detalhadas alternativas para resolver os problemas financeiros da Renova. O desafio na época era conciliar tanto o pagamento de dívidas quanto os investimentos que viabilizassem o negócio. A CEMIG aportou recursos na Light destinados depois à Renova na casa dos R$840 milhões, dos quais, segundo denunciado pelos conselheiros minoritários, 115 milhões foram desviados. Com a venda das ações da Renova por R$1, estando a empresa em recuperação judicial, a CEMIG teve prejuízos? Deputado, eu acho que o senhor colocou as ações em tempos diferentes, né? Na verdade, quando a Light entrou na Renova, né, ela fez uma compra de ações, um aporte na Renova, isso aconteceu há bastante tempo atrás. E a ideia, e foi assim que ela entrou com 17% do valor da Renova. Então, a não ser que o senhor esteja falando de outros recursos que eu não sei, não é do meu período nem nada. Então, mas o que eu sei foi que, quando da entrada da Light na Renova, a Light fez um aporte, lógico, comprou ações, fez um aporte na Renova para poder ela virar sócia e construir os parques que eram necessários. Essa compra foi feita depois da participação da CEMIG. A CEMIG entrou primeiro na Renova, depois a Light foi chamada também a participar da Renova. Então, esses aportes foram feitos muito tempo antes da venda e da recuperação judicial. Os deputados querem saber se é normal a CEMIG vender a participação na Light em um período de retração econômica, quando as ações estavam muito baixas. Meses antes, as ações da Light estavam muito mais valorizadas, segundo os parlamentares. Na negociação, a CEMIG conseguiu 1,37 bilhão pela venda de 22,6% da Light. Como ex-presidente da Light, o senhor avalia que a venda da mesma se deu em um momento favorável? A gente tem informações que as ações subiram consideravelmente durante a sua gestão. Obrigado, quero sim. Quando eu saí da Light, eu fiquei na Light de 2017 a 2019, do meio de 17 até abril, 1º de maio de 2019, quando eu fui destituído. As ações, quando a gente chegou, as ações estavam em torno de R$13 aproximadamente, e quando a gente saiu, em torno de R$24. Então, eu acho que a Light estava numa crescente, né, as questões operacionais. A gente tinha conseguido fazer duas grandes operações financeiras que fizeram com que a dívida de curto prazo da Light fosse bastante estendida, né? O prazo médio saiu aí de 1 ano e 8 meses para quase 3 anos, o prazo médio da dívida da Light, que era uma grande dívida. Nós fizemos uma captação de 1 bilhão e 200 aqui no Brasil e fizemos emissão de bondes de 600 milhões de dólares. Então, fazendo uma entrada financeira em torno de 3 bilhões de reais, com prazos de 4, 5, 6 anos. Então, isso deu um alongamento na dívida da Light, né? Deu um fôlego financeiro. Para o deputado Zé Guilherme, do PP, a venda de ativos por parte da CEMIG se justifica pela necessidade de direcionar mais recursos e ampliar investimentos. Ele avalia ainda que a Light foi um péssimo negócio para a CEMIG. Em 2019 e 2021, a CEMIG vendeu na Bolsa de Valores as ações da Light em processo público e fiscalizado pela CVM. A CEMIG levantou 4,4 bilhões, valor corrigido pelo IPCA, e os recursos já foram direcionados para ampliar os investimentos em Minas Gerais. Vou ler de novo aqui. Os recursos
já foram direcionados para ampliar os investimentos em Minas Gerais. Esse montante soma recursos da alienação, 2 bilhões, de crédito tributário gerados, 636 milhões, e de aportes que teriam que ser feitos e foram evitados. A CEMIG teria que fazer um aporte de 1,6 bilhão na Light. Outro ponto abordado na reunião da CPI foi o fato de a venda da participação da Light na Renova ter tido a autorização dos conselheiros indicados pela direção da CEMIG. O que chamou a atenção dos parlamentares foi que o então presidente da empresa, Cledorvino Bellini, não votou na reunião e logo depois pediu o desligamento do conselho da Light. Os membros do conselho de administração da empresa, eles podem ser responsabilizados por eventuais decisões erradas, não é isso? Sem dúvida. Então, certamente, essa foi uma das motivações pela qual o ex-presidente Bellini renunciou à sua cadeira do conselho de administração, não é isso? Até supomos que sim, né? Palavras dele. Na verdade, supomos que sim, né? Então, eu acho que temos muito ainda que averiguar quanto a essa venda, quanto a essa situação, essa posição de um executivo do mercado renomado, como é o Bellini, de não concordar e se retirar de forma talvez inesperada também do Conselho de Administração. O senhor Bellini, ele votou contra, mas ele poderia ter alterado a indicação dos conselheiros para que votassem com ele. Eu indico o conselheiro, indico lá o Cleiton, vai lá comigo. Cleiton, eu voto contra, mas eu estou te levando, mas você vota a favor. Ué, que brincadeira é essa? Isso é tirar com a mão do gato? É tirar com a mão alheia? Que história é essa? Isso precisa ser melhor explicado. Eu tenho certeza que alguém vai explicar para essa CPI como é que foi vantajosa essa venda da empresa por R$1.